sentar. Abre a Bíblia de vocês em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Florenza. Nome bonito, né? Gálatas capítulo 2. Eu vou ler o capítulo para a gente entender melhor aqui. Capítulo não, uma parte dele. Meu Deus querido, fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração, dê nós entendimento da sua palavra, Deus, e só saia da minha boca, Pai, o que vem do Senhor. Nós rejeitamos, Pai amado, resenhas, conhecimento humano, carnal, Pai, e pedimos, apelamos a Ti, para que o Senhor, Pai amado, venha nos ensinar, ministrar, nos edificar. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, ele falando com a igreja, a respeito da igreja, contando do seu testemunho. Amém, queridos, acharam? Diz assim, ó: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Ele expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Vamos entender isso aqui um pouquinho, meus amados. Então, o apóstolo Paulo, ele foi entre os irmãos, aqueles que estavam já há mais tempo na igreja, até que ele viu ali também outros apóstolos, como Cefas, né, que é Pedro. E ele viu também que entrou no meio da igreja, estava entrando no meio da igreja falsos irmãos. Estavam constrangendo o povo de Deus a se circuncidar, ou seja, a não negar a lei, a seguir exatamente o mandamento da lei. Amém, meus amados? Existe aqui muitas pessoas confundem isso, porque Jesus ele disse que não veio abolir a lei, mas veio cumprir a lei. Qual lei é essa? Os mandamentos, né? Que Deus deu, especialmente aos judeus, os mandamentos, as leis, todos os ensinamentos que Deus deu aos judeus. Eles deveriam observar todos aqueles mandamentos para que tivessem a salvação, para que tivessem vida. E se eles pecassem um deles, eles perderiam a sua salvação. Mas eles tinham como consertar o seu erro através de sacrifícios, especialmente sacrifícios de animais. Um cordeiro santo era levado de tempo em tempo ao sacerdote, que sacrificava para que aquele sangue inocente fosse pago pelo sangue pecador nosso. Amém, meus amados? Era assim. Aí Jesus ele diz assim: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumprir. Só que ele nos ensinou algumas coisas diferentes da lei. Mas parece que é contradição, pastor. Não. É que na verdade, meus amados, a lei ela foi criada para que os descendentes de Abraão servissem a Deus por amor, como Abraão seguiu. Então Jesus ele veio trazer de novo o entendimento de como se deve seguir a lei. Que tudo começou a promessa aos descendentes de quem? De Abraão. E Abraão seguiu porque ele acreditou em Deus, ele amou a Deus. Então ele alcançou o favor de Deus pela fé. Então Deus deu os mandamentos à descendência de Abraão. Se eles fizessem como seu pai, eles teriam a bênção de seu pai Abraão. Porque o coração dos seus descendentes não era como o coração do pai Abraão. Então Deus ensinou. Só que o intuito é para eles ver como eles deveriam servir a Deus. O seu pai, sem o mandamento, serviu a Deus, sem a lei. A lei foi dada a Moisés muitos anos depois aos descendentes de Abraão. Amém, meus amados? Então Deus, ele, através de Jesus Cristo, ele veio nos ensinar novamente como cumprir a lei. Por isso que Jesus falou: olha,
todas as leis, mandamentos e os profetas se resumem em dois grandes mandamentos: amarás o Senhor seu Deus de toda a alma, força, entendimento, todo o coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos se resume toda a lei. Então Jesus, ele veio nos explicar, nos ensinar a cumprir a lei, e ela é totalmente cumprida somente através do amor. Amém, queridos? Então hoje existe muita dúvida, muita gente trazendo o evangelho para o judaísmo. É muito comum hoje as pessoas colocarem os apetrechos judaicos no altar, usar aquelas, estolas judaicas. Até gente que não é judeu coloca aquele negócio na cabeça, lá, a mitra. E é muito comum isso hoje, por causa dessa confusão. Ah, mas olha ali, Jesus falou que não veio abolir a lei. Não, ele não veio mesmo abolir, ele veio ensinar a cumprir. E aqui nós vamos ver Paulo ensinando um pouco mais detalhado sobre isso. Amém, queridos? Ali alguns judeus, porque Jesus não veio abolir a lei, então eles entenderam: olha, nós vamos obrigar os irmãos a se circuncidar, uma marca na carne que mostra a separação. Nós vamos ensinar os irmãos a circuncidar, vamos constranger eles a circuncidar. E o apóstolo Paulo falou: nós não ficamos nem uma hora com eles ali, porque isso não era de Deus, isso é outro evangelho. É trazendo de volta o judaísmo. É isso que está acontecendo aqui. Versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quer tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Ou seja, aqueles que pareciam ter mais influência, aqueles que pareciam ter: olha, eu nasci num berço cristão, olha, meu pai é pastor, eu sou da sinagoga há tanto tempo. Nada disso importa. E hoje no evangelho não é diferente. Aqueles que parecem que têm mais influências são os que menos acrescentam no evangelho. Por isso que Jesus é o Deus, Deus do pobre, do necessitado, do aflito, do angustiado. Ele levanta o pobre, o necessitado do monturo e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Porque esses, o pobre, o necessitado, o aflito, o fraco, eles conseguem dar ouvidos a Deus, porque são necessitados. Mas aqueles que parecem ser alguma coisa, diz aqui, nada me acrescentaram. Versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, o que é o evangelho da incircuncisão? O evangelho dos não-judeus. Os judeus eram circuncidados. Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, o Pedro foi levado a pregar para os judeus, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para com o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Ou seja, o mesmo que ungiu Pedro para pregar aos judeus, e ainda que Pedro foi o primeiro a pregar aos não-judeus. Amém, meus amados? Lembra que Pedro estava orando, e daqui a pouco ele teve uma visão que um lençol descia dos céus, esticado pelas 4 pontas, e toda sorte de animais ali, que eram impuros aos judeus para comer. Outra vez mostra a lei sendo completada. Deus mostrando todos aqueles animais que na lei era proibido os judeus comerem. E Jesus disse para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro falou: eu não como coisa imunda, impura, nunca coloquei isso na minha boca. Aí Jesus disse: o que eu abençoei, não considere você imundo ou impuro. O lençol se levantou e desceu uma segunda vez, as mesmas palavras, levantou-se e desceu uma terceira vez, e mais uma vez Jesus repetindo disse: o que eu abençoei, não considere você imundo ou impuro. Deus estava dizendo dos alimentos, sim, mas estava dizendo também dos não-judeus. Deus abençoou, os judeus não devem mais considerar os gentios imundos ou impuros. Vocês entenderam, meus amados? E em seguida Deus enviou alguns mensageiros da casa de um homem não-judeu, Cornélio, que foram lá e chamaram Pedro, o meu Senhor mandou te buscar. E um anjo disse para Pedro: Pedro, não temas, vai com eles. E quando Pedro foi à casa desses não-judeus, ele orou, ensinou o evangelho, a palavra de Jesus, e aqueles homens foram batizados no Espírito Santo. E quem que batiza no Espírito Santo? O próprio Deus. Então Pedro entendeu que Deus tinha acabado de abençoar os não-judeus, porque derramou sobre os não-judeus o Espírito Santo. É forte isso, meus amados. Glória a Deus. E ali ele entendeu que aquela visão não dizia respeito somente de comida, mas aquela palavra que 3 vezes Jesus disse para ele: o que eu abençoei, Pedro, não considere você imundo ou impuro. Glória a Deus, queridos. Então ali mais uma vez, aí imagina Pedro, se ele vai comer um animal, uma carne que era proibido comer.
Imagina aqueles que serviam a lei, se eles não iam se revoltar. E o evangelho revolta a lei. Amém, meus amados? Isso vai ser comum, sempre vai ser assim. É claro que Pedro não ia comer. Por que Pedro não vai comer? Porque o paladar dele não aceita. É como dizer pra gente, vamos comer um gafanhoto, né? É pecado comer gafanhoto? Não, o João comia gafanhoto com mel. Mas o nosso paladar não aceita. A gente souber que é gafanhoto, não sei, talvez algum de vocês coma. Come? Você não? Nunca comeu? Ginaldo? Não? Carne de cobra, alguém já comeu ou não? Tudo diz que tem gosto de carne de frango. Tem gosto de frango. Jacaré, não é verdade, queridos? Tem pessoa que come. O chinês come cavalo, come cachorro. Se a gente souber que é carne de cachorro, a gente passa mal. Mas é porque já está na mente, não é verdade? E aqui no Brasil é pecado porque é proibido. Amém, queridos? Olha lá. Versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago é meu irmão de Jesus, Cefas é Pedro, e João, o apóstolo João, que eram reputados colunas, ou seja, esses três eram colunas da igreja, os maiores apóstolos, né, que andaram com Jesus. Eles me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Eles me colocaram como colunas da igreja, porque eles viram que não fui eu que me coloquei lá, mas foi Deus que me levantou, a fim de que nós fôssemos para os gentios, para os não-judeus, e eles para a circuncisão, para os judeus, recomendando-nos somente, a única coisa que eles me disseram, o apóstolo Paulo falando a respeito do Pedro, Tiago e João, que nós lembrássemos dos pobres, como também me esforcei por fazer. Amém, meus amados? E o restante, deixa que Deus vai te guiar, porque é Deus que te levantou, é Ele que começou a obra, é Ele que vai concluir. Glória a Deus, queridos. Muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, como que o senhor cuida da igreja? Como que o senhor às vezes assim chama alguém? Por exemplo, vem um pastor aqui, às vezes eu não estou aqui, e o pastor vai pregar. O senhor não se preocupa com o que ele vai falar? Não, porque quando esse pastor foi chamado para pregar, ele foi chamado por Deus. Amém, meus amados? É assim que funciona. Então eu sei que ele vai estar na vontade de Deus. Estando certo, estando errado, Deus vai estar com ele para fazer com que o povo seja abençoado. Vai no poder de Deus, vai na bênção de Deus. Não há necessidade que eu fique fazendo uma auditoria, vendo, analisando, vendo mesmo. Não, porque Deus chamou. A mesma coisa a consagração, pastores, missionários. Se Deus deu a direção para levantar um pastor, levantar um missionário, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou aqui para obedecer. Então eu vou fazer o que Deus mandou, e o que o pastor e o missionário vai fazer? Não é problema meu, é problema de quem? De Deus. Foi Ele que levantou, foi Ele que... É a mesma coisa aqui. O Pedro, Tiago e João entendiam que Deus levantou o apóstolo Paulo. Então ele falou, olha irmão, só lembra dos pobres. É uma recomendação que eu vou te dar, o restante, se obedeça a Deus, tema a Deus. Glória a Deus, queridos. E às vezes as pessoas elas pensam, elas falam assim, mas por que foi levantado fulano, ciclano? Fulano já não está mais na obra, não tem problema, é a vontade de Deus que seja feita. Glória a Deus, queridos. Não foi levantado missionário e pastor somente nesse ministério, foi levantado para o corpo de Cristo. Glória a Deus, queridos. E cada um se entenda. Olha lá. Versículo 11. Agora olha que interessante essa situação. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, eu resisti-lhe face a face, porque ele se tornou repreensível. Ou seja, quando o apóstolo Pedro veio a Antioquia, eu confrontei ele, porque ele, naquele momento ele se tornou repreensível. O que é uma pessoa repreensível? Que necessita de correção, já não está mais fazendo as coisas certas. E o irrepreensível é aquele que segue segundo a vontade de Deus, não precisa ninguém corrigi-lo. Versículo 12. Com efeito, antes que chegaram alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, qual foi o motivo da repreensão de Pedro? O Pedro estava lá com a igreja, daqueles que não eram judeus, comiam, bebiam juntos, estavam lá juntos. Quando Tiago veio novamente de Jerusalém, com eles alguns da igreja, só que não entendiam ainda a graça, e estavam ali brigando pela lei, o que ele fez? O Pedro ele começou a ficar com vergonha, incomodado, começou a se afastar dos gentios, até o ponto de se apartar totalmente. E daqui a pouco estava o gentio separado para um lado e os judeus para o outro. Ou seja, Pedro, sem saber, o diabo estava trazendo uma divisão. Porque aqueles homens que vieram de Jerusalém, eles vieram com espírito de separação. Nós somos melhor que esse povo. E hoje muitas vezes isso acontece na igreja.
Não é verdade? Às vezes as pessoas vêm na igreja, aí o que acontece? Aqueles que têm amizade com o pastor, às vezes se sentem melhores que os outros, ou às vezes com condição financeira melhor, se sentem melhores ou maiores que os outros. É comum isso. É sério isso? Porque às vezes se chegar, às vezes por exemplo, um conhecido, uma pessoa que foi conhecida como um estuprador, um assassino. E se ele chegar na igreja, provavelmente muitas pessoas vão sair dessa igreja, não vão aceitar essa pessoa na igreja. Vocês estão entendendo? Mas Deus, se essa pessoa se arrepender, Deus o recebe. É forte isso. Imagina que o Zaqueu, entre os judeus, ele era conhecido como ladrão. Ele era levantado pelos romanos, aqueles que oprimiam os judeus, e ele foi colocado para quê? Para cobrar os judeus para pagar imposto. E Zaqueu não só cobrava imposto, como usava da autoridade dele para enriquecer, roubava. Então ele era odiado pelos judeus. Só que por que os romanos colocavam os judeus e davam autoridade para ele ficar rico? Porque o judeu conhecia a terra dos judeus. Então quando o Zaqueu ia lá na casa do vizinho dele, lá falava: ô vizinho, eu vim cobrar o imposto aqui, e é para hoje, tá? Aí o vizinho vinha trazer o imposto dele e falava assim: epa, e aquela terra que você tem lá? Por que você não declarou ela? Ah, como você não declarou, ou agora você paga tanto, ou agora esses guardas vão te levar preso. Aí os judeus ficavam indignados: que ladrão, que sem vergonha esse Zaqueu, que covardia que ele faz com o povo dele. Ele rouba, ele saqueia e ameaça prender com a autoridade dos romanos. Vocês entenderam por que o ódio dos judeus para com o Zaqueu? Mas de repente Zaqueu cruza com Jesus. Muitas pessoas não sabiam disso. Jesus se convida para ir à sua casa. Entra lá na casa do Zaqueu. Está lá almoçando com o Zaqueu, comendo com o Zaqueu. Daqui a pouco o Zaqueu fala: Senhor, imagina que poucas pessoas estavam ali. Quantas pessoas não souberam dessa situação? Zaqueu disse: Senhor, hoje metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se eu defraudei, roubei alguém, eu restituo 4 vezes mais, como manda a lei mosaica. Se você roubar uma galinha, você tem que devolver 4. Se você roubou uma galinha e não tem como devolver 4, você vai ter que trabalhar para pagar como servo para pagar essas 4 galinhas. Amém, meus amados? Então ele simplesmente deu a metade do que ele tinha aos pobres, praticamente era fruto de roubo, e ele restituiu 4 vezes mais do que ele roubava. Então ele tinha, quem sabe, ele até uma dívida. Não é verdade? Metade já deu, e a outra metade para pagar porque ele defraudou. E Jesus se levantou naquela mesa e disse: hoje chegou salvação nesse lugar. Ou seja, você, Zaqueu, hoje, você diante de Deus, você está absolvido, está abençoado, está salvo. Glória a Deus, queridos. Imagina o Zaqueu saindo dali: agora eu sou filho de Deus. E os judeus que não conheciam ele? Fala: cara, você é louco, cara. Você é um endemoniado, você é isso, é um ladrão, sem vergonha. Aquelas pessoas hoje, depois que acusavam Zaqueu, elas eram muito pior que Zaqueu, porque Zaqueu já tinha sido justificado. E é esse um dos motivos que nós não podemos julgar ninguém. Talvez você conheça pastores, irmãos, ou quem quer que seja, conhecidos ladrão. E vamos dizer que essa pessoa se consertou com Deus. E se nós chamarmos ela de ladrão, depois que ela se consertou, já não é mais ladrão, porque com Deus se consertou. Vocês entenderam, meus amados? E aí? Quem que vai estar certo? Será que nós vamos estar certos de acusar essas pessoas? Por mais que nossos olhos tivessem visto, por mais que nós tivéssemos certeza daquela situação, se essa pessoa se consertou, já acabou, não tem mais acusação. Diante de Deus ela foi justificada. Então nós não podemos acusar. Por isso que Jesus fala: não julgueis, para que você não seja julgado. O mesmo critério que você usar com os outros, usarão com você. Se você às vezes fala para alguém: ó, fulano é isso, fulano é aquilo, sem conhecer a vida dessa pessoa, provavelmente as pessoas vão olhar para você sem te conhecer, vão te julgar também. Você vai falar assim: mas peraí, eu nem fiz isso, que injustiça. Não é injustiça, pelo contrário, é justiça, porque você fez isso no passado. Isso acontece muito, meus amados. Isso é, às vezes, trabalho. Fulano lá antigamente foi lá, roubou, defraudou a empresa lá. Aí chega 10 anos passaram, daqui a pouco roubaram a empresa que ele está trabalhando, não tem nada a ver com isso. Aí daqui a pouco veio: ó, você é o culpado. Não, mas eu não, que injustiça, você é o culpado. Porque às vezes outro levou a culpa dele lá atrás. E a pessoa fica revoltada, falando assim: não, mas por que fizeram isso comigo? Vocês estão entendendo, meus amados? A Bíblia diz que não se constrói reino com injustiça. Não começa as coisas erradas para consertar lá na frente. A partir do momento que a gente entende o que é certo, a gente procura fazer o que é certo.
Amém, queridos? Glória a Deus. Isso funciona especialmente para ministério. Não dá para a gente começar as coisas erradas, fazer o que a gente acha, não tem problema, aqui Deus não está vendo, e achar que lá na frente vai dar certo. Pelo contrário, lá na frente vai chegar a conta. E é por isso que muitos ministérios, despencam. Porque chega a conta, chega a fatura. Glória a Deus, queridos. É a lei de Deus não se zomba, está escrito. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então vamos entender lá, ó. Vamos ler o 12 de novo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé, o amigo de Paulo que estava junto com ele, ter se deixado levar pela dissimulação deles. Vocês viram como o diabo ele é sutil. Olha, é o seguinte, nós vamos fazer uma separação aqui na igreja, os judeus para cá, os não judeus para lá. Não, é uma dissimulação, aquilo começa a entrar no coração. Pedro começou a temer os judeus que vieram de lá, ele não queria escandalizar às vezes, começou a se apartar dos gentios, e ali outros começaram a se separar, e até o Barnabé, que não tinha nada a ver, que estava junto com Paulo, de visita ali com Paulo, tinha acabado de chegar, não entendendo direito, foi para o lado deles, promovendo aquela divisão. Vocês entenderam, meus amados? As pessoas pensam que o diabo, se fizer algo totalmente errado, não, amados, o diabo ele vem sempre, a mentira é o pai da mentira, ele vem sempre de maneira sutil, para convencer a pessoa que o que ela acredita que é certo. Olha, não tem problema isso não, meu irmão. Quanta gente que faz coisa errada. Não é bem assim. É assim que o diabo trabalha, na mentira. Olha, o fulano, o pastor, o ciclano, o ungido fez isso, então se ele fez, você também pode fazer. É muito comum as pessoas elas saberem que estão fazendo algo errado na Bíblia. Por exemplo, só que elas procuram muitas vezes algum pregador, alguma justificativa para o seu erro. Aí vai lá na internet e começa a procurar. O fulano de tal diz que isso é certo. Aí justificam o seu erro, colocando nas costas dos outros, mas não vai se justificar, porque a palavra de Deus é uma só. E Deus não está preocupado com o que o pregador vai falar, aquele pregador vai dar conta a Deus. Ele está preocupado com a sua fé, a sua obediência e a sua palavra. Nós como igreja aqui, nós não temos que seguir o pastor, nós temos que seguir a palavra de Deus através da vida do pastor, porque o pastor ele só é um homem de Deus se da boca dele está saindo a palavra de quem? A palavra de Deus. A partir do momento que ele não está mais pregando a palavra de Deus, aí ele já não é mais um homem de Deus, ainda que seja reconhecido como um homem de Deus, mas diante de Deus naquele momento ele não é. O povo de Israel, ele tinha um rei. Quando o rei era um homem temente, ele levava o povo a buscar Deus. E todo o povo buscava a Deus e a nação de Israel era muito abençoada. Nós vemos isso na Bíblia. Mas quando o rei deixava de buscar Deus, levava as pessoas à idolatria, o povo aderia e começava a adorar imagens, ídolos, postes ídolos. E aí começavam a vir os inimigos e apertavam o povo de Israel. Vocês estão entendendo, meus amados? Então quer dizer que quando um líder era de Deus, levava o povo a buscar Deus. Mas quando o líder não era de Deus, levava o povo a se afastar de Deus. Só que pastor, e o povo? O povo ele tem que buscar saber o que é certo. Quem que livrou eles do Egito? Qual é o Deus que fez uma aliança com eles no deserto? Através de Moisés. Então o povo não tinha desculpa de seguir. Opa, apertei até o botão. Não tinha desculpa de seguir o líder. Porque se o líder naquele momento estava levando o povo à idolatria, o povo tinha a obrigação de falar, não, eu não vou cometer idolatria. Não, mas o líder falou, mas eu sei o que Deus quer da minha vida. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser submissos em tudo às autoridades, mas até o pecado. Glória a Deus, queridos. Nós temos que entender isso. Não, mas o meu marido mandou, o pastor falou, o fulano falou. Mas a tua vida não está na mão dele, a tua vida está na mão de Deus. Você entregou a tua vida a Deus. E é Deus que você tem que agradar. É Ele que você tem que obedecer. E é só Ele que pode te justificar. Glória a Deus, queridos. Amém ou não amém? Versículo 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos. Olha o que Paulo disse para Pedro. Sendo tu judeu, vive como gentil, não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Ou seja, o apóstolo Paulo foi lá e deu puxão de orelha no apóstolo Pedro.
Falou, se você é judeu, vive como gentio, por que você está obrigando os gentios a viver como judeu? Por que você está aceitando esse negócio de ter circuncidar se você acabou de negar o judaísmo e está vivendo como gentio, vivendo na graça de Deus? Ou seja, você está vivendo uma hipocrisia. Você não está entendendo. Ou seja, ele foi lá e corrigiu. Vamos ler de novo. 14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem, presta atenção nisso, o homem não é justificado por obras da lei. Presta atenção. Ninguém vai ser justificado por obras da lei. Palavra de Deus, não é palavra minha. Ou seja, nem que os judeus agora se especializem e consigam cumprir toda a lei. Não é mais justificado por obras da lei. Ponto final. Vamos lá, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido que em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Agora eu acho tão bonito esse negócio do judaísmo. Vamos começar a abraçar o judaísmo? Não vai ser justificado. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Mas é tão bonito colocar aqueles negócios, aqueles castiçais, aqueles objetos judaicos. Olha, você pode achar bonito, não tem problema, mas você não pode passar para o judaísmo, porque o judaísmo não vai te justificar. Se você passar para o judaísmo, você vai se desligar de Cristo. E lembra que Cristo é o único caminho que leva a Deus. Então não adianta, meus amados, pela lei, pela letra, eu querer me justificar, ou pelas minhas obras. Pastor, olha, eu sou pastor, eu cuido da igreja, eu sou dizimista, eu vou lá e visito o órfão, a viúva. Amados, é muito mais do que isso. É obedecer a Deus, acreditar em Jesus. Eu vou ser salvo não por ser pastor ou apóstolo, eu vou ser salvo por quê? Por acreditar em Jesus Cristo. Se eu deixar de acreditar em Jesus Cristo, eu me desligo de Cristo e assim eu perco a minha salvação. Não, eu sou pastor dessa igreja e se alguém vai ser salvo aqui sou eu. Não é assim que funciona diante de Deus. Pode parecer isso aos olhos humanos. As pessoas podem pensar assim: não, o mais santo da igreja é o pastor, mas eu só sou santo se eu me arrependo dos meus pecados. E se você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, você tem a oportunidade de ser tão santo como eu. E se eu de repente começar a deixar de me arrepender, aí eu perco a minha santidade, porque a minha santidade só está na misericórdia de Deus, não está na minha misericórdia, na minha santidade própria. Não, eu sou uma pessoa que não cometo erro. Não existe isso. Glória a Deus, queridos. Versículo 17. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? A resposta é certo que não. Ou seja, se vocês acham que nós não nos circuncidando, nós estamos pecando e nós somos ministros de Cristo, então Cristo é ministro do pecado. Ou seja, olha o que vocês estão dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo para o apóstolo Pedro, para Tiago, para João e para aqueles que estavam lá judaizando os cristãos. Então quer dizer que se eu não obrigo, por causa de Cristo, os gentios se circuncidarem, então quer dizer que eles estão pecando. E se a palavra de Jesus diz para eles não se circuncidar, então quer dizer que Cristo é ministro do pecado. É isso que vocês estão dizendo? A resposta é certo que não. Só que na cabeça deles já estava confuso. Vocês entenderam? Estava de maneira incoerente, eles não sabiam mais o que era certo. Porque o diabo sutilmente trouxe divisão. E hoje, meus amados, não é diferente. Você vê as igrejas. A igreja A é contra a igreja B. A igreja B, o fulano fala mal daquele pastor, que fala mal daquele, que fala mal daquele. Eles estão concorrendo como se fosse concorrência. E nós somos o corpo de Cristo. Não tem concorrência no corpo de Cristo. Mas por que igreja se levanta contra a igreja? Às vezes a igreja denuncia a outra, a igreja está falando mal, o pastor lá é do demônio, o fulano não sei o quê. Mas espera aí, nós não somos o mesmo corpo? Por que eles estão divididos? Porque o diabo se infiltrou e trouxe essa divisão. E está prevalecendo.
Imagina que Jesus falou, olha, chamaram Jesus de Beelzebub, rei das moscas, porque ele expulsava os demônios. Ele falou, Satanás não está dividido. O inferno não está dividido. Se Satanás expelir Satanás, o reino está dividido. E todo reino dividido, cai. Todo reino dividido, cai. Palavra de Jesus. Então, se o inferno, o reino das trevas, não está dividido, o reino da luz vai estar? De maneira alguma. Então, por que a igreja se levanta contra a igreja? É muito simples. Porque não estão no reino da luz. Estão sendo guiados por outros espíritos. Porque o reino de Deus não está dividido. É forte isso, meus amados. Ah, o pastor não gosta daquele, não gosta daquele, fala mal daquele. Opa, tem que orar por ele então. Amém, meus amados? Porque a tua vitória é minha vitória. A vitória da igreja de Cristo é minha vitória. Quando um perece lá na Ásia, nós estamos perecendo. Ah, pastor, mas eles foram mortos lá por causa de Cristo. Eles não estão perecendo então. Está sendo coroado. Porque os apóstolos, todos eles tiveram, com exceção de João, todos eles tiveram mortes terríveis. E não quer dizer que eles pereceram. Não é verdade, queridos? Vamos terminar, queridos. Versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Vamos entender isso aqui. Se Paulo voltar a ensinar a lei, lembra que ele saiu da lei, destruiu tudo, ele era fariseu. Ele era um dos mais ativos do que toda a sua geração. Ele estava lá firme, tanto que ele foi lá, pediu carta e foi perseguir os cristãos com raiva deles. Ele falou, se eu começar a pregar agora o judaísmo, mas eu não saí do judaísmo para o cristianismo, então eu sou transgressor. Então eu estou confessando que eu estava errado enquanto estava com Cristo. É forte isso, meus amados. Para a gente pensar isso aqui. 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Glória a Deus, queridos. Então a gente tem que entender hoje isso aqui. Cristo não está dividido, a igreja não está dividida. Esse judaísmo, isso aí tudo é doutrina satânica se infiltrando na igreja. Ah, o pastor, olha, se a gente não fizer essa teologia, se a gente esquece isso. O que eu devo fazer, pastor? Acreditar em Jesus Cristo, entregar a vida a Ele e deixar Ele, através do seu Espírito, guiar os seus passos. Amém, meus amados? É assim que a gente vive com Cristo. Ah, mas eu não sei ler, não importa. Ah, mas eu não sei escrever, não importa. O que importa hoje é você acreditar em Jesus Cristo. Cristo já fala, o Cristo é o Salvador. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Ah, Jesus Cristo e... Não, Jesus o Cristo, o Messias, o Salvador. É assim. Ah, mas eu estou na igreja A. Não importa, importa você acreditar em Jesus Cristo. Ah, pastor, mas eu posso acreditar em Jesus Cristo numa outra religião? Vai ver que vai ter incoerência, não vai ter como seguir. Porque no Evangelho tem incoerência por causa da doutrina de homens, não é verdade? Imagine em seitas e heresias. É mais difícil, vai chegar um tempo que não vai ser possível caminhar mais. Por isso que Deus fala para o povo que está na Babilônia, isso, no livro de Apocalipse, ele diz, sai daí, povo meu, sai daí, para que vocês não sofram os flagelos que estão destinados à Babilônia eleita. Amém, meus amados? Então a direção de Deus é, sai, povo meu, do errado, e fica firme em Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, meus amados. Deixa eu fazer uma oração para vocês. Coloca a mão no teu coração. Fecha teus olhos, meus amados. Ora comigo. Não deixa nada tirar tua atenção, tirar tua bênção. Coloca a mão no teu coração. Peça perdão dos seus pecados. Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos porque muitas vezes entristecemos, Pai amado, o seu coração. Fazemos aquilo que não te agrada, Senhor. Muitas vezes, por muito tempo, por ignorância, por não conhecer os teus mandamentos, a tua direção. Mas hoje o Senhor falou para nós, Pai, que a tua vontade é simplesmente acreditar em Jesus Cristo. Não é lei, porque pela lei
ninguém será justificado. Pela Torá, que é a lei dos judeus, pelo judaísmo, ninguém será justificado. É o que nós lemos hoje. Muitas pessoas se perdem nisso, Senhor. Mas nós sabemos que só Jesus é nossa justificação. Só Jesus é o caminho e a vida eterna. E a Ti, Senhor Jesus, nós entregamos a nossa vida. Diga amém. Diga obrigado, Jesus. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vocês que estão em casa, meus amados, sejam abençoados em nome de